Olá, estamos aqui de volta para dar continuidade à nossa aventura, dessa vez começando um tópico novo que é o eletromagnetismo. Acredito que aqui esse pedaço do nosso conteúdo vai ser um dos mais densos, com grande quantidade de informações, o que requer aí que você tenha bastante atenção e que você tente enxergar essas propriedades no seu dia a dia. Então procure pelos conceitos, procure pelos exemplos. Se tem alguma experiência que você não fez, faça a experiência. Isso vai ser uma coisa muito bem-vinda, beleza? Pessoal, lá na antiguidade, quando eu falo, a gente pega aqui a antiguidade grega porque é o que deu origem aí a grande parte da base das ciências que nós utilizamos nos dias de hoje, beleza? Não somente as ciências exatas, como também grande parte aí dos conceitos das humanidades. Então, o pessoal pensava o seguinte, né? Você pegou lá um pedaço de madeira, aí na hora que você lixa esse pedaço de madeira, fica um pozinho, né? Não tem um pozinho? Se você pegar o menor desses grãozinhos, será que você poderia partir esse grãozinho ao meio? Né? Então eles pensam o seguinte, se você pega um grãozinho e consegue partir ele ao meio, significa que esse grãozinho não era o menor pedaço de madeira possível, afinal você conseguiu dividir ele ao meio. Mas e se você pegar esse pedacinho que é o menor possível e dividir ele ao meio de novo? Aí talvez você obtenha um pedaço ainda menor, ou seja, aquele anterior não era o menor possível. Afinal de contas, você conseguiu dividir ele ao meio. Né? E se você segue isso indefinidamente, veja, eu não estou falando para você fazer essa experiência, eu estou falando para você refletir sobre essa experiência. O menor dos menores dos pedacinhos, ele será indivisível. Vou escrever, indivisível. O menor dos menores dos pedacinhos, com certeza será indivisível. Porque, afinal de contas, se você conseguir dividir, ele não é o menor. Ou seja, a menor porção, o menor pedaço de qualquer coisa, com certeza será um pedaço indivisível. Porque se você pudesse dividir, ele não seria o menor. Beleza? Aí da palavra indivisível, os gregos tiraram o nome átomo. A, um prefixo de negação, né? E tomo, pedaço. Sem tirar pedaço. Proibido tirar pedaço, negação de pedaço, uma coisa que não tem mais pedaços, porque é a menor coisa possível. Beleza? Isso deu origem ao primeiro dos modelos atômicos, que aí é o modelo de Dalton. Né? A ideia mesmo inicial veio lá de Demócrito, mas a gente tem o primeiro modelo atômico, que é o modelo de Dalton. Não pense que por ser um modelo antigo, ele é pior ou menos importante ou menos relevante. Né? A gente usa o modelo de Dalton para descrever todas as reações químicas que existem nos dias de hoje dentro de um laboratório. Reações comuns em que você pesa os reagentes e você reage, monta lá as reações. Tudo isso é feito perfeitamente usando o modelo de Dalton. Beleza? Então ele não é um modelo pior, mas ele considera uma coisa muito simples. Ele imagina que o átomo é uma esfera indivisível. Por que ele pensou em esfera? Porque ele pensou que seria, né, uma forma simétrica, né? Não teria por que o átomo ter quinas. Então ele pensou em esfera. Né? Então uma esfera indivisível e átomos de elementos diferentes seriam esferas de tamanhos e pesos diferentes. Então ele já tinha noção de que os átomos realmente têm aí um tamanho e eles têm um peso próprio. E aí, fazendo um tamanho, peso, ele conseguiu deduzir um monte de coisa sobre as reações químicas e daí foram tirados vários desdobramentos que eu tenho certeza que o professor de química vai falar com muito mais detalhes para vocês. Beleza? Mas o fato é que começaram a fazer algumas experiências para tentar explicar fenômenos que desde a antiguidade não tinham explicação. Dois desses fenômenos são os seguintes. Né? O primeiro deles, a gente pode falar que é o processo de eletrização. Como é que é o processo de eletrização? Tu pega uma caneta, já deve ter feito essa experiência. Se não fez, pausa o vídeo e faz. Está dado o recado. Obrigado. Se você não fizer, é feio não fazer. Beleza? Então faça.
porque é feio se você não fizer. Tá dado o recado, né? Agradecido. Então você pega uma caneta, esfrega no cabelo. Na hora que você esfrega essa caneta no cabelo, se você pegar uns pedacinhos de papel picado, você chega a caneta perto do papelzinho, o papel, bup, do nada, ele sai voando e gruda na caneta, né? Como se tivesse uma força invisível acontecendo aí, né? Durante séculos, a humanidade não sabia por que isso acontecia, né? O pessoal lá nos idos do século XVI até tentou explicar isso aí, né? Tentando dizer que o papelzinho que você rasga, né? Os pedacinhos de folhas secas, que foram que eles usavam lá na época, né? Eles tinham sede e que na hora que você esfregava o negócio no cabelo, eles usavam, na verdade, uma resina de seiva de árvore que eles esfregavam em pele de animal, beleza? Mas é a mesma coisa de esfregar caneta no cabelo. Aí, caneta de plástico, por favor, né? Agradecido. E aí, na hora que você faz isso aí, aquele material, segundo eles, né, segundo as primeiras explicações, iria emitir um fluido invisível capaz de matar a sede das folhas secas. E aí a folha seca iria subir, o papelzinho sobe e aí cai saciado. Beleza? Então, para eles era tudo uma questão de sede. Se você acha que essa explicação é boba, você errou. Ela não é boba. Ela é muito boa, muito complexa e bastante condizente com a realidade. Não que os papeizinhos tenham sede, mas toda a dinâmica que nós conhecemos, a matemática que nós conhecemos hoje para os líquidos, os fluidos, tem uma perfeita analogia com o estudo dos campos elétricos, que é a real causa do fato de a partícula, né, o papelzinho, vir grudar na caneta. Beleza? Isso aqui, as explicações sobre isso, deram origem a um outro modelo, um modelo de um sujeito chamado Thomson. Por quê? Porque o Thomson, ele trouxe uma ideia nova muito boa. Ele pensou o seguinte: na verdade, os átomos, eles têm partículas menores, sim. Essas partículas são as partículas causadoras dos fenômenos elétricos. E por isso ele chamou essas partículas de elétrons. E aí, segundo ele, ficaria essas partículas incrustadas, né, nos átomos. E aí, quando você esfrega, por exemplo, a caneta no cabelo, essas pequenas partículas sairiam. Né? Por que ele pensou em pequenas partículas? Porque quando você eletriza um objeto, ele não fica nem mais leve nem mais pesado, ou pelo menos é imperceptível isso. Então ele imaginava que eram partículas muito pequenininhas, e de fato o peso dos elétrons é muito, 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 muito pouquinho. Realmente muito pouquinho. Da ordem de 10 a menos 31 quilogramas. Né? É como se você pegasse 1 quilograma e dividisse por 10, por 10, por 10, por 10, por 10, por 10, 31 vezes. Tipo assim, é ridícula a massa. Realmente muito, muito pequeno. Beleza? É uma fração da massa de um átomo. Né? Tipo isso. Então, o Thomson trouxe para a gente a ideia, né, de que existiam cargas elétricas e isso deveria explicar os fenômenos elétricos. Que fenômenos? Esse é o principal deles, o fenômeno da eletrização. Quando você atrita dois objetos, eles têm aí, né, a propriedade, a possibilidade, né, de fazer força à distância. Isso é maravilhoso, fazer força à distância. Né? E a única experiência que tinha na época, que envolvia fazer força à distância, era o que nós chamamos aí de magnetismo. Magnetismo. Cara, o magnetismo, em princípio, não teria nada a ver com carga elétrica, viu? Nada, 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 nada. Né? O magnetismo é o que explica que os ímãs têm polo norte, polo sul, e que os polos se atraem, né? Se eles forem polos opostos, ou eles sofrem repulsão. Né? Então, a eletrização e o magnetismo, até então, eram fenômenos sem explicação. Beleza? O pessoal sabia que existia, fazia as experiências há milênios, mais de 1000 anos, e não existia nenhuma explicação do porquê que aquilo acontecia, porque nós não conhecíamos a matéria, né, de pertinho para conseguir fazer essa explicação. Então, a eletrização e o magnetismo começaram a ser explicados a partir do momento que o Thomson, J.J. Thomson, começou a pensar que, de fato, os átomos deveriam ter partículas que o compõem. Né? Não é que o átomo passou a ser divisível, é que o átomo passou a ser visto como uma coisa que tem componentes. Né? A gente não consegue ver o átomo para saber como ele é de verdade. Eu sei lá se ele é uma bolinha,
Eu sei lá se ele tem um formato específico, se ele é alongado, né? Eu sei lá mesmo. Então, eu nem quero saber, porque a verdade é que o átomo é menor do que a luz. E se ele é menor que a luz, será impossível vê-lo, porque não tem como a luz incidir sobre ele e ser refletida, dado que ele é menor do que a luz, né? Ou seja, se você tiver um átomo só, a luz meio que passa por ele. E se ela não volta na direção dos seus olhos, você nunca vai ver. Beleza? Então, o Thomson ele abriu espaço para outros modelos de átomo que surgiram depois. O mais completo deles, dentro do escopo daquilo que a gente vai estudar, pensou no seguinte: ele imaginou que o átomo ele tinha um núcleo e esse núcleo seria muito positivo, seria as partículas positivas, né? E ao redor desse núcleo haveria, né, partículas negativas, meio que orbitando mesmo, voando ao redor dele. Isso aqui ficou conhecido como modelo orbital, também conhecido como modelo de Ernest Rutherford, né? O Ernest Rutherford foi a pessoa que desenvolveu um experimento em que isso aqui passou a ser considerado, né? No experimento dele, ele jogava partículas pequenininhas contra uma lâmina de ouro, né, bem fininha, e ele via que essas partículas meio que passavam reto, passavam vazado, assim, ó, como se a lâmina fosse toda furadinha. Então ele imaginou, vai ver, os átomos, eles têm a matéria mesmo, assim, sabe, o núcleo, a coisa mesmo, o peso deles, todo no centro, né, bem compacto, bem pequenininho, e ao redor um grande vazio por onde essas partículas minúsculas chamadas elétrons estariam ali orbitando. E aí ele pensou, por que isso deve acontecer? Deve acontecer porque o núcleo é positivo e os elétrons são negativos. Beleza? Na verdade, a atribuição de positivo e negativo foi dada por outro cientista, mas ele, no momento, não é o foco da nossa conversa. E é isso, observando o átomo mais de perto, né, e pensando mais nos modelos, nos diversos tipos de átomos existentes, o pessoal pensou o seguinte, né, que lá no núcleo do átomo deve haver partículas positivas, chamadas de prótons, pró de positivo, beleza? E deve ter também no núcleo partículas neutras, chamadas nêutrons, que compõem ali o núcleo e garantem ali que o núcleo não vai se explodir, né? Porque um monte de partícula positiva junta deveria sofrer força de repulsão. Afinal de contas, cargas positivas atraem cargas negativas, ou seja, cargas de sinais opostos se atraem, e cargas positivas repelem positivas e negativas repelem negativas, né? Então, cargas opostas se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem. E aí a gente imagina que aqui ao redor ficariam as cargas negativas bem pequenininha, né? Esse rastro, que esse desenho que eu estou falando, é como se fosse o vulto, né? Dos elétrons voando aqui, ó, passando aqui ao redor. Beleza? Existem muitas razões para a gente acreditar que esse modelo traz aí alguma visão condizente com a realidade. Beleza? Como esses elétrons se distribuem, como essa coisa toda acontece, realmente não temos informação. Porém, os átomos, de fato, têm grandes espaços vazios. Isso é uma coisa que a gente consegue comprovar com experiências em laboratórios cientificamente. Beleza? Então, olha só que legal. Apareceu aqui a ideia de que existem dois tipos de força de ação à distância. Força elétrica. De onde vem a força elétrica? Das cargas elétricas. Que cargas elétricas? Cargas positivas e cargas negativas. Como é que eu faço para ter cargas positivas e negativas? Eu coloco ou tiro os elétrons que compõem os átomos daquela substância. Então, quando você esfrega a caneta no cabelo, um pouco dos elétrons da sua caneta vão passar para o cabelo. E aí a caneta perdeu elétrons negativos, fica positiva a caneta, e o cabelo fica negativo, porque o cabelo recebeu esses elétrons. Tanto que se você esfregar demais, você vai ver que você vai ficar com um baita frizz no cabelo, porque o cabelo ficando carregado, os fios ficam carregados com cargas de mesmo sinal, e cargas de mesmo sinal se afastam, né? Se repelem.
A mesma coisa acontece se você tiver o cabelo assim mais cacheadinho igual o meu e você usar um pente seco, né, um pente aí de plástico, né, de algum material isolante e passar no cabelo. O cabelo fica, né, os fios ficam todos bem separados, né, bem distanciados por conta das cargas elétricas que vão aparecer aí devido a esse atrito, né? Então a força elétrica é uma força de ação à distância e ela existe toda vez que há um desbalanço na quantidade de prótons e elétrons de uma substância, beleza? De um corpo, de um objeto. Né? Como a gente está trabalhando com poucos elétrons, a gente não tem aí grandes efeitos. Né? Então, assim, dificilmente você vai tirar 90% dos elétrons de um corpo. Não é isso, você vai tirar os elétrons que estão ali na superfície, na parte de fora. Né? Para a estrutura da matéria existir, você vai precisar de um montão de elétrons ainda para lá. Né? E para você ter uma ideia, coisas enormes que envolvem grandes perdas e ganhos de elétrons aí são, por exemplo, as nuvens de tempestade. As nuvens de tempestade, elas são compostas de água, que lá em cima, lá na altura da nuvem, está a temperaturas muito baixas, pode chegar aí menos 20, menos 30, às vezes até menos 40 graus lá em cima, que esfria rápido pra caramba, conforme você vai subindo e chegando ali na altura das nuvens. Né? E essa grande massa de água, ela é seca, né? Justamente porque a água a baixa temperatura chama gelo, né? A água a baixa temperatura é gelo. E o gelo ele é uma coisa seca, não é molhado, porque se fosse molhado não estaria no estado sólido, estaria no estado líquido. Né? Então, muito seco, e por ser muito seco, ele consegue aí, pelo atrito dessas partículas aí de gelo, consegue gerar grandes quantidades de cargas elétricas. E essas cargas elétricas aí, como se fosse um monte de pente esfregando em um monte de cabelo, né? Tipo isso, essas cargas elétricas dão origem às descargas atmosféricas, os raios, trovões, né, que a gente tem. Né? Então, eles são provenientes de cargas elétricas. Beleza? Então, entendido aí como é que é a força elétrica, onde é que ela aparece no nosso dia a dia, beleza? Outros exemplos que a gente tem de força elétrica, né, aqueles... Tem em feira de ciência, o pessoal faz, né, geradores de cargas elétricas, que a pessoa bota a mãozinha em cima de uma bolinha de metal, né, e aí tem uma tira de couro que fica ali rodando, e na hora que vai rodando aquilo, o cabelo da pessoa vai subindo. Né? Por quê? Porque você vai enchendo a pessoa de cargas elétricas, e quando você enche a pessoa de cargas elétricas, as cargas vão para as pontas da pessoa, e com isso, os fios de cabelo que são bem levinhos ficam ali levantados, voando. Beleza? Isso aí pode acontecer também. A gente também tem cargas elétricas, se você tiver aí num lugar com carpete e você esfrega bastante seu pé no carpete, né? Pode acontecer de você adquirir cargas elétricas e tanto é verdade que se você encostar no coleguinha, pode ser que você dê um choque no coleguinha, né? Se forem dias mais secos, em que essas cargas não se dispersam com facilidade, isso pode acontecer. Né, uma brincadeira bem sem graça, mas que as pessoas fazem também, é pegar a bola de basquete fazendo pá, 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 bater muitas vezes no chão, né? Você vai vendo que parece que seus pelinhos, assim, quando você passa em volta da bola de basquete, eles ficam meio que arrepiando, assim, né? Esse é um efeito das cargas elétricas. Né? E aí, se você bate muito uma bola de basquete, abraça ela e toca no coleguinha, você dá um choque no coleguinha. Né? Pode acontecer, que aí você descarrega essas cargas elétricas ali no seu coleguinha. Né? Não vai dar risco de vida, não. Você só vai ser um chato se você fizer isso. Né? Outro exemplo que a gente tem de cargas elétricas. Às vezes o carro está andando aí um dia muito seco e tudo mais, né? E ele fica lá parado, né? E depois de andar um pouco, aí você vai botar a mão na lataria, você leva um choque na lataria do carro. Né? Pode acontecer isso. Né? Na esteira, às vezes você está lá andando na esteira, né? Aí você vai pegar, às vezes, naquela barra que tem na esteira para fazer a medida do batimento cardíaco, e na hora que você bota a mão, dá aquele solavanco, aquele susto. Né? Às vezes esse choquinho aí pode ser das cargas elétricas ali, do atrito que tem na esteira mesmo. Né? O fato dela estar rodando ali faz a esteira ficar carregada, parte dessa carga passa para você e vai ficando carregado, você vai pegando ali, imagina você cheião de elétrons ali, aí na hora que você bota a mão numa superfície metálica, todos esses elétrons saem de uma vez e você leva ali um choquinho, beleza? Então isso aí, forças elétricas. Então esses são os fenômenos de natureza elétrica que a gente tem, os fenômenos que envolvem fluxo de cargas elétricas. Por que a gente fala principalmente em fluxo de elétrons? Tem exceções, mas eu não quero falar sobre elas. Mas basicamente nós temos fluxo de elétrons.
Por quê? Porque os elétrons são partículas muito pequenininhas e muito leves. Elas conseguem facilmente ser levadas de um lado para o outro. Então, se os elétrons podem ir de um lado para o outro, então os elétrons devem ser as partículas mais favoráveis para fazer isso, né? Por que as cargas positivas não saem por aí sendo levadas? Porque as cargas positivas estão presas no núcleo dos átomos. E se você quiser fazer uma alteração no núcleo dos átomos, essa alteração será conhecida como reação nuclear. Se você pensou em bomba nuclear, pensou certo. É exatamente isso que acontece numa bomba nuclear. Alterações no núcleo. E, naturalmente, nós sabemos que pequenas alterações nos núcleos dos átomos envolvem grandíssimos volumes de energia, muita energia, né? Então, se você não tem uma bomba atômica, provavelmente você não vai ter aí alterações nos núcleos dos átomos. As alterações elétricas, elas ocorrem por meio de processos físicos que acontecem aí na superfície dos objetos, mediante troca de cargas elétricas, por contato, por atrito, chegando um pertinho do outro aí por indução. Você tem várias maneiras de fazer isso, mas basicamente o que você faz é mover elétrons de um lado para o outro. Quem ganha elétron fica negativo, quem perde elétrons fica positivo, beleza? As cargas positivas não ficam indo de um lado para o outro, beleza? Então, isso aí é o básico sobre as forças elétricas. Sobre a força magnética vem aí dos ímãs, basicamente, né? Tem força magnética em outros contextos? Tem força magnética em outros conceitos. Por exemplo, se você tiver um fio e tiver um monte de elétrons andando ao longo desse fio, o movimento dos elétrons transforma aquele pedaço de fio num ímã, beleza? É o que a gente chama de eletroímã. Então, os elétrons parados fazem força elétrica. Os elétrons em movimento fazem força elétrica e força magnética. Isso aqui só foi descoberto no final do século XIX e início do século XX, beleza? É uma coisa muito recente que a humanidade já domina plenamente, tanto que tu está aí me vendo agora, né, numa tela, provavelmente recebendo essas informações aqui por meio da rede mundial de computadores, e tudo isso só existe porque esses princípios foram descobertos ali no final do século XIX, e aí eles puderam se desenvolver durante aí os últimos 100 anos para formar o que a gente tem agora aqui no século XXI, nesse sentido. Beleza? Mas a grande diferença que você tem entre a força elétrica e a força magnética é que a força elétrica vem de carga positiva e carga negativa, e a força magnética vem do ímã, que tem polo norte, polo sul. Como assim polo norte e polo sul? É que as extremidades do ímã tem que ter um nome, né? E a carga positiva, negativa, já foi atribuída aí por Benjamin Franklin aos fenômenos elétricos. Então a gente precisava de outro tipo de dualidade. E aí o pessoal pensou, vamos usar a dualidade mais natural, né? Que é a dualidade da bússola, porque a bússola nada mais do que um pedacinho de ímã que uma bandinha dele sempre aponta no mesmo rumo. O mesmo rumo, que no caso é muito próximo ali do polo norte da Terra. Né? Por que acontece isso? Porque lá no polo norte da Terra, polo norte mesmo, aquele polo norte lá do Papai Noel, né? Isso mesmo. Vamos imaginar aqui um desenho aqui, mais ou menos aqui do que seria a América do Norte, ó, aqui a América Central, aí pensa a América do Sul aqui, ó, só para a gente ver aqui. Aí bota um pouquinho de Europa aqui, aí bota a África aqui para o lado, um pedacinho da Austrália aqui para não dizer que eu esqueci, aqui uns pedacinhos ali, pedacinho aqui da Antártica, beleza? Então imagina esse globo terrestre aqui. Essa região que a gente chama de Polo Norte, tem lá no interior do planeta Terra, lá dentro do planeta Terra, bem aqui, ó, tem um grande ímã em que ali fica o polo sul desse ímã e aqui fica o polo norte desse ímã. Já falo por que os nomes são invertidos. Aí quando você pega a sua bússola é um ímãzinho, né? A gente costuma desenhar a bússola como se fosse um triângulozinho assim, porque eram os primeiros formatos de bússola que existiam. Né? Uma pontinha dela é o norte da bússola, ele vai sempre estar apontando para lá. Em todos os lugares do mundo, a bússola vai sempre apontar para essa região aqui. Por quê? Como lá tem o polo sul do ímã gigante que existe dentro do planeta Terra, né? O polo norte é atraído pelo polo sul.
Então, o polo sul desse ímã gigante que tem dentro do planeta Terra vai atrair o polo norte de todas as bússolas do planeta. E aí, todas elas apontam para aquela direção. Eu desenhei meio tortinho, não é porque eu sou porco, não. Mas, tudo bem, posso até ser, mas não por isso. Mas é porque esse lugar desse polo sul, ele é um pouquinho deslocado em relação ao eixo de rotação terrestre. E digo mais, ele vai trocando de posição ao longo do tempo, trocando de maneira imprevisível e lenta, bem devagarinho. São pequenas mudanças que vão acontecendo aí, beleza? Então, a gente diz que o polo norte geográfico corresponde ao polo sul magnético da Terra, beleza? Mais ou menos, que é aproximadamente. Né? E aqui onde tem o polo sul geográfico da Terra, que é onde fica o continente antártico, né? O sul geográfico, é muito próximo do polo norte magnético da Terra. Né? Por que eu estou falando que a Terra tem um polo norte, polo sul? É porque a gente acredita que lá no interior do planeta Terra tem um montão de ferro derretido e esse ferro derretido gira devido à ação da rotação terrestre. A Terra gira, né? Se a Terra é meio líquida lá dentro, então esse líquido deve estar girando junto com o planeta Terra. E é essa rotação que provoca o aparecimento do campo magnético terrestre. Beleza? Lembra que eu falei que elétrons em movimento causam, né, campo magnético? É tipo isso, os elétrons em movimento são os elétrons desses átomos de ferro que tem aí no interior do planeta Terra. Né? A gente imagina que o interior do planeta Terra tem um formato que permite que isso aconteça. Beleza? A gente vê o mesmo em outros planetas do sistema solar e a gente tem outros planetas em que isso não acontece, ou pelo menos não acontece mais. Né? Um desses planetas, que a gente sabe que isso não está acontecendo tanto, é o planeta Marte. Né? E Marte, a gente acredita que a atmosfera lá é bem ralinha, justamente porque Marte não apresenta um campo magnético igual o planeta Terra tem. Né? Esse campo magnético ele é muito importante, porque, como a gente falou, cargas elétricas em movimento se comportam como ímãs. Né? E o nosso Sol ele emite partículas carregadas que, se não fosse pelo campo magnético terrestre, se essas partículas viessem diretamente sobre a superfície terrestre, a gente teria, né, muito problema com essas partículas, porque elas trariam muito problema para os seres vivos. Né? Então, o campo magnético terrestre desvia essas partículas, tanto para o Polo Norte como para o Polo Sul, elas são desviadas. Né? É o choque dessas partículas que provoca aquele fenômeno do céu colorido, né? Que é a aurora boreal no hemisfério norte, e a aurora austral, né? No hemisfério sul. Né? Esse fenômeno acontece porque essas partículas ficam caindo lá e não caem na superfície do planeta. Então, nós temos a vantagem de que as partículas vindas do Sol não arrancam a nossa atmosfera fora, ou seja, muito bom para os seres vivos, e também não permite que a gente seja bombardeado por esse monte de partículas aí que poderia ser prejudicial aí à integridade dos átomos dos seres vivos. Beleza? Então, o que a gente tem é que o campo magnético, ele é o campo dos ímãs. Onde eu tenho ímãs? No subsolo da Terra, a gente fabrica artificialmente, pega uns pedaços de óxido de ferro aí, ou de ferro mesmo, ou outros metais, tipo neodímio, níquel, né, cobalto. A gente vai lá e faz, né, consegue fazer uns processos industriais lá, em que eles conservam na estrutura deles o campo magnético. Né? E se a gente consegue fazer isso, a gente fabrica o ímã. E a grande característica do ímã é que ele tem polo norte e polo sul. Veja, o ímã não é uma carga elétrica. Carga elétrica é outra coisa. A carga elétrica ela vem do desbalanço do ganho e perda de elétrons que algum objeto possa ter. Isso pode ser um objeto de metal, pode ser um objeto plástico, pode ser um objeto de madeira, pode ser de qualquer material, beleza? Então, o ganho e perda de cargas elétricas é independente das propriedades magnéticas. Só que se você tiver uma carga elétrica e ela começar a andar em movimento, além das propriedades elétricas, ela também vai ter propriedades magnéticas. Como assim tem propriedades magnéticas? Ela pode ser atraída e repelida por ímãs, beleza? A porta da sua geladeira é feita de um metal, provavelmente ferro, e esse material, esse ferro, ele é magnético, ou seja, ele sofre a ação de forças magnéticas, de forças dos ímãs.
Então você consegue pegar um ímã e colar na porta da geladeira. Você chega lá, ele faz um forcinho e gruda lá, porque temporariamente a porta da geladeira se transforma num pequeno ímã. Isso não acontece com plástico, com madeira, nem com alguns outros tipos de metal, tipo um bem famoso é o alumínio, zinco também. Alumínio eu falo porque possivelmente, se você tem uma janela bem levinha na sua casa e é uma janela de metal cinza, provavelmente essa janela é de alumínio, né? E aí se você chegar um ímã e tentar grudar na janela de alumínio, ele não gruda, porque o ímã não tem lá dentro o alumínio, não tem lá dentro das propriedades dos átomos deles as propriedades magnéticas que o ferro, o níquel, o cobalto e outros metais têm. Né? Então, o ímã não consegue atrair qualquer metal, qualquer coisa, somente aqueles que têm propriedades magnéticas. Né? E a humanidade levou séculos para descobrir quais são esses metais e quais são essas propriedades. Beleza? Então, essa é a primeira parte da nossa conversa. Né? O eletromagnetismo, então, ele vem da origem aí dos átomos. Conforme os átomos foram melhorando a sua descrição, os fenômenos elétricos e magnéticos foram sendo descritos com mais precisão. Conforme os fenômenos elétricos e magnéticos foram sendo descritos com mais precisão, os fenômenos elétricos e magnéticos foram sendo mais precisos e melhor descobertos. Uma coisa alimentou a outra. Beleza? Então é isso sobre força elétrica e força magnética. É isso que abre o nosso assunto desse capítulo. Beleza? Agora tem mais. Até breve. Fui.